ela já conhecerá aquelas pessoas, já terá um certo relacionamento com aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas vão chegar no pastor Esli com a outra, a equipe vai chegar com a outra, junto com o pastor Esli, e vai dizer assim: pastor Esli, eu quero apresentar ao senhor nosso irmão, a nossa irmã tal. Aí o pastor Esli cumprimenta. Aí ela vai dizer: ela é nova convertida, recebeu a Cristo esses dias atrás, então nós estamos apresentando aos irmãos. Oh, que maravilha, coisa e tal. O pastor Esli dá aquela atenção. Da outra vez, o pastor Esli já a conhece. Quando ela chegar na igreja, não é só a equipe de integração que ela conhecerá. Ela já conhece o pastor Esli também. Mas junto com o pastor Esli, ou no outro culto, ela vai apresentar a irmã Aparecida, aquela equipe. Aí apresenta a irmã Adriana, apresenta a pastora Eliene, e assim por diante, vai apresentando, e nós vamos integrar o povo com mais facilidade no corpo de Cristo. Então, esse texto lido mostra isso, que nós precisamos nos importar. Mas hoje, nós vamos trabalhar com esta estratégia, nós vamos trabalhar com a estratégia de buscar crianças para Cristo. Falamos sobre a estratégia pessoal, de modo geral, agora nós vamos afunilar e falar sobre isso. Vamos responder 3 perguntas. A primeira pergunta delas: por que evangelizar as crianças? Prepare, por favor, a sua Bíblia para você ler. Hoje nós temos alguns textos e vamos fazer uso da nossa Bíblia. Primeira coisa, por que evangelizar crianças? A primeira resposta é o seguinte: porque a mensagem é para todos. A mensagem do Evangelho não é só para os adultos, é também para as crianças. Vejam bem, alguém leia Marcos 16:15, um outro prepare João 3:16, por favor. São textos conhecidos que nós temos. Não precisa não. A pessoa lá de casa vai abrir a sua Bíblia também, para a gente trabalhar. Ou então, tudo bem, é isso mesmo. Marcos 16:15. Amém. Muito obrigado, irmão Edivânio. Vejam bem o que o texto diz. O texto não diz assim: pregai o evangelho aos adultos. O texto diz: a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A criança também é criatura. Então ela precisa também receber o evangelho. Por isso é que nós precisamos pregar para as crianças. Por isso que nós precisamos ter essa estratégia. O segundo texto, João 3,16, por favor. Amém. Muito obrigado, irmã Aparecida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, não são só os adultos. E a criança tem condições de crer em Jesus. Minha esposa e eu temos um ministério com crianças, nós sabemos o que é isso. Nós temos uma história de uma missionária de São Paulo, uma missionária da APEC, que ela tinha uma classe de boas novas. Agora mesmo eu vou falar o que é uma classe de boas novas. É um tipo de evangelismo. E essa criança, em determinado momento, ela morava num lugar mais afastado, e ela foi estuprada, e o estuprador a machucou muito. Ela chegou a ir para o hospital. E ela insistiu com os papais que ela queria ver a professora, ela queria ver a tia da classe, ela queria ver a tia. Quando a tia foi comunicada e chegou lá, ela disse para a tia que foi muito dolorido o que aquele homem fez com ela. Ela sofreu demais, mas ela sabia que se ela morresse, ela iria para o céu.
O evangelismo infantil, ele traz essa convicção para a criança. Nós temos testemunhos que aconteceu conosco, de crianças que mudam de comportamento após conhecer a Jesus. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 22:6, se não me falha a memória, 22:6, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Se não for 22:6, é 20:11. Até a criança se dá a conhecer. Você conhece uma criança se ela confia em Jesus através das ações dela. Por isso é que nós precisamos evangelizar as crianças. E é uma estratégia excelente para o crescimento da igreja. Porque não... 22:6, então é 20:11. Então veja bem, o texto que eu falei aqui agora é 20:11. Vejam bem que nós precisamos investir pesado nesta evangelização. Porque não há missionário tão eficaz como uma criança. Não há. Uma criança que aprende em qualquer lugar a palavra do Senhor e ela está convicta da seriedade, da verdade, ela vai anunciar essa palavra. Ela vai anunciar, ela anuncia para o pai, para a mãe, para os tios, para os avós, ela anuncia. Ela não fica calada. Ela não consegue ficar calada. Nós já vimos isto acontecer. Em Goianésia, tem uma família inteira que hoje serve a Cristo, e o primeiro que veio para Cristo foi o filho mais velho deles, que na época tinha 9 anos. Era isso mesmo, né, meu anjo? 9 anos. E ele arrastou o papai, a mamãe e a irmã para os pés do Senhor. Então, nós precisamos investir neste ministério. Faz toda a diferença numa igreja. Vamos falar mais. Por que nós precisamos evangelizar as crianças? Porque a mensagem é para todos, ainda falando sobre isso. Por que a mensagem é para todos? Porque a salvação não limita a idade. Já vimos isso. João 3,16, João 1,12 também, nós ainda não vimos, mas João 1,12 fala: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Temos ainda Romanos 10,13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meus amados, este é um viés da igreja que não pode ficar esquecido. Não pode. Igrejas crescem quando investem no ministério infantil. Igrejas crescem quando investem na ação social. Igrejas crescem quando investem em missões. São os 3 pilares para o crescimento da igreja. Vamos continuar mais. Olha o que disse David Livingstone. Este homem foi um famoso missionário e explorador escocês. Ele disse assim: nosso trabalho é ensinar as crianças sobre o pecado e o Salvador. Nós nem sequer podemos querer determinar ou dar pistas sobre quando é que elas recebem a Jesus como Salvador. Certamente ele falou isso quando estava sendo questionado sobre a era da razão, a época da razão, a idade da razão. Quando é que a criança vai entender e receber a Cristo como Salvador? Nós não sabemos. É na época, quando ela alcança a idade da razão. E isso varia muito. Mas o certo é que quando você evangeliza, e o Espírito Santo dá esta convicção para a criança. Eu contei outro dia um testemunho de um pastor de Goiânia, num livro que eu estou lendo.
onde a criança, a filha dele, teve uma visão e contou para o pai, e clamou pelo sangue de Jesus em favor do pai, e Deus deu o livramento. Deus quer que as crianças o sirvam com integridade. Deus quer isso. É o desejo de Deus. E nós somos os responsáveis por transmitir esta palavra maravilhosa, esse nome poderoso, e mostrar para as crianças que elas também podem usufruir desta grande bênção, que é a salvação em Jesus. Então, não nos convém entrar nessa questão, não vou evangelizar o meu filho, eu não vou falar nada da Bíblia para o meu filho, porque ele ainda não entende. Ele já sente, ele não entende, mas sente. Então cante um cântico evangélico para ele, cante um cântico mostrando o poder de Deus, mostrando a glória de Deus, mostrando a grandeza de Deus. Ele é todo poderoso. Fala, enquanto você estiver na sua casa, trocando a fralda da sua criança, esteja recitando um versículo para ela. Quando você estiver dando banho, esteja cantando um cântico, ensinando o cântico para ela. Ensine sua criança a conversar, a falar sobre Deus. É importante isso. E hoje nós temos vários recursos na internet sobre isso. Existem sites que têm muitos cânticos que elevam o nome do Senhor. Então nós precisamos permitir que os nossos filhos tenham esse acesso, né? Por que nós precisamos evangelizar? Porque as crianças estão perdidas. Criança, se ela morrer, ou se Jesus voltar, para ela ir para o céu, ela tem que estar ainda na idade da inocência. Ela não pode saber o que é certo e errado. Se não souber, Deus a levará, com certeza. Ela está em pecado, ela nasceu em pecado, ela está perdida, mas só quanto ao pecado original. E nós não somos condenados por causa do nosso pecado original. Nós somos condenados porque nós cedemos ao pecado original e continuamos pecando. Já expliquei isso aqui para vocês. Se nós parássemos de pecar, quando descobríssemos o que é pecado, disséssemos, não, nós não vamos fazer isso, e conseguíssemos viver sem pecar, não teria condenação para nós. Só que isso é impossível para nós. Então, a criança, ela tem uma natureza pecaminosa. O Adãozinho está lá dentro. A Evinha está lá dentro dela. Você não tenha dúvida, não. Por isso, quando o seu filho, me perdoem pela expressão, quando o seu filho começar a balbuciar puputa, não ri não, amados. Que gracinha. Que gracinha o quê? Ele está xingando. Ele ainda não sabe. Mas ele está xingando. Você está deixando o seu filho se acostumar com esta prática. Então não pode. Você não vai bater no seu filho por causa disso. Mas diga a ele assim, não pode. O Papai do Céu não gosta. O Papai do Céu fica triste com isso. Isso não é uma palavra para nós falarmos. Não, mas meu filho não entende. Mas fale para ele. Fale em atitude de adoração, em atitude de oração. Fale para ele. E o Espírito Santo vai se incumbir do resto. Nós precisamos entender que o Espírito Santo age também na vida de uma criança. Também age lá, do jeito que age na nossa vida. E é desejo do Espírito Santo trabalhar. O fato de nós estarmos, graças a Deus, aqui nós não temos isso, mas não é incomum nós vermos crianças andando na igreja, ou correndo na igreja, ou gritando na igreja. Graças a Deus, Deus tem nos dado compreensão disso, e os papais e as mamães têm trabalhado com seus filhinhos nessa questão. Glórias a Deus por isso. Mas, se eu deixo a minha criança ficar correndo, eu estou dizendo para ela que não precisa ter respeito com Deus. Então, precisamos
estar atentos. Ela tem uma natureza pecaminosa. E se eu não torcer este cipó, enquanto ele estiver verde, depois que ele amadurecer, acabou. Ele vai esmiuçar todinho na minha mão, mas não torce mais. Esse é um dizer dos antigos. Então, como eu não sou antigo, mas estou ficando, então, glória a Deus. Vejam bem por que nós entendemos que a criança tem a natureza pecaminosa. Olha o que diz Romanos 3, 23. Porque, ou portanto, pois todos pecaram. Todos, não tem um que possa dizer eu não tenho pecado. Todos nós temos. Todos pecaram. E o pecado nos separa, porque algumas versões diz, e estão separados. Outra versão diz, estão destituídos, é a mesma palavra, são sinônimos da glória de Deus. Destituídos. Então, nós precisamos entender que ela tem uma natureza pecaminosa. Ela é pura, mas ela tem uma natureza pecaminosa. Outra coisa, Romanos 5, 22, diz que Jesus, um homem morreu, um homem pecou e passou o pecado para todos os homens. Um homem morreu, passou o pecado para todos os homens. Toda a raça humana herdou o pecado original. Toda a raça humana. Não tem ninguém que esteja livre disso. Por isso é que, se não me falha a memória, o pastor Odilon disse aqui no nosso projeto Vida Vitoriosa que nós não merecíamos o que Jesus fez por nós. Nós não merecíamos que Deus enviasse o seu Filho ao mundo para nos salvar. Não somos merecedores de nada. Não somos. Então, nós devemos entender isso. Salmo 51, versículo 5, diz que o salmista lá está falando, eu fui concebido em pecado e em pecado fui gerado. Por quê? Porque o pecado é transmitido para nós. Vai se transmitindo de um para o outro. Eu não estou dizendo que o sexo é pecado. Não é isso que eu estou dizendo. O sexo foi entregue ao homem para o seu prazer e para a procriação, para a multiplicação da raça humana. O sexo legal. O sexo legal. No nosso contexto, o sexo entre casados. Pois bem, vamos mais adiante. Nós evangelizamos crianças porque as crianças estão sob ataque contínuo do inimigo. Ataque contínuo. Você que é pai, preste atenção. Você que é ministro com crianças, preste atenção. Se você não aproveitar o seu tempo com a sua criança, o mundo vai aproveitar o tempo dele com a sua criança. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Por isso nós precisamos ter muito cuidado, porque a tecnologia é um problema para os pais hoje em dia. E a tecnologia desconstrói o que você tem construído. E entenda, você demora 1 mês para colocar uma verdade na cabeça da sua criança. O mundo demora 30 minutos ou menos para dissuadi-la da sua verdade e transformar a mentira dela como verdade. Vocês estão entendendo o quanto nós precisamos nos esforçar? O esforço tem que ser muito maior do que nós estamos fazendo. Muito maior. E o nosso esforço vai redundar em crescimento para a igreja. Então,
a tecnologia é um processo que o inimigo está usando. Através da tecnologia, as nossas crianças têm à sua disposição sexo explícito. Através da tecnologia, nossas crianças aprendem a usar armas. Através da tecnologia, nossas crianças aprendem a dar o golpe. Elas aprendem a hackear, entrar em computadores que não são delas. Eu conheço pessoas que desde os 12 anos hackeia computadores. Ele é capaz de entrar no computador do colégio e mudar a nota dele. Ele nunca teve uma aula disso. Onde é que ele aprende? Na internet. Aprendem magia. E não tenham dúvida, é magia negra, é invocação a demônios. Tudo isso está à disposição deles. Aí você desespera e diz, mas então como é que eu faço? Esteja fiscalizando. Porque esse negócio, meus amados, de privacidade para o meu filho, privacidade... Não, seu filho não tem que ter privacidade. Por que ele tem privacidade? Para esconder alguma coisa de você? Sob o risco que ele está? Nós não podemos deixar isso acontecer. Não podemos. Precisamos estar verificando as amizades dos nossos filhos, precisamos verificar os sites que eles estão acessando, precisamos. É a nossa responsabilidade, é a sua responsabilidade, enquanto pai. Ele é a herança que Deus lhe deu, é a sua herança. E se você não cuidar bem dessa herança, Deus vai cobrar de você. Então não podemos ser assim, como está sendo a prática de muitos pais nos dias de hoje. Porque esta situação que eu estou falando para vocês, ela não é fácil. Você ficar cuidando da criança, cuidando do filho desse jeito, não é fácil, é de cair cabelo, é de embranquecer cabelo, mas você é pai, é para isso, você é mãe, é para isso. Sim, pastora Eliane, quer pegar aqui? Vejam bem que o pastor Eliane, para você que está em casa, a pastora Eliane está dizendo que a netinha dela estava vendo o celular e quando ela foi perceber naqueles anúncios entre os vídeos, houve lá cena de violência em desenho animado e cena de fantasmas. Aí nós pensamos o seguinte, mas agora pulou o corguinho de ré para trás. Agora, onde é que eu vou me livrar de violência? E o que tem essa conversa de fantasma? Todo mundo sabe que não existe fantasma. É desse jeito mesmo, todo mundo sabe que não existe. Mas a sua criança está sendo bombardeada. Então não deixe isso acontecer. Pastor Eliane, com certeza, logo tirou da mão da Helena aquela situação e não a deixou prosseguir ali. Porque, por causa disso, muitas crianças têm medo de escuro, teve medo do escuro, começa a não confiar em Deus, e todo este processo que vai crescendo na vida da criança. Então, nós precisamos estar atentos. Estas coisinhas que parecem nada, parecem insignificantes, parecem inocentes,
elas vão minando a cabeça da nossa criança. E a ideia do inimigo é essa. Coloca agora um fantasma, aí depois apresenta um fantasminha legal, aí depois começa a se mostrar alguma coisa para ela, o demônio se disfarça de fantasminha para ela, e começa a envolver a sua criança num estado de espírito que depois você terá muita dificuldade para tirar. Mas se for tirado agora, se for evitado agora, a situação será bem diferente, porque você não vai submeter a sua criança a este prejuízo, mesmo que temporal ou temporário, mas será um prejuízo grande. Então, veja bem que através da tecnologia é um dos problemas, através das escolas é outro problema. Eu vi uma reportagem agora, nesses dias atrás, não me lembro exatamente em qual canal, onde uma mãe estava reclamando, eu não sei em qual cidade, uma mãe estava reclamando porque a filha dela fugiu de casa. Fugiu de casa porque ela foi curiar ali para ver o que aconteceu. O colégio pegou a filha dela, junto, é claro, com outros alunos, diversas vezes, levou para um acampamento, sabe para quê? Para doutriná-los no comunismo. E a filha dela, quando ela descobriu isso e foi tentar consertar, a filha dela espanou e fugiu de casa e foi viver com os comunistas. Agora, esses dias atrás, eu vi essa reportagem. Estava na escola, onde nós confiávamos anteriormente, e era digna de confiança, que teria ali uma proteção. Uma estatística da APEC mostra que nas 168 horas da vida de uma criança, são 168 horas numa semana. Uma semana tem 168 horas. Nestas 168 horas, a criança passa 24% do seu tempo com os pais. Passa 1% do seu tempo na igreja. E passa 75% do seu tempo na escola. Pois é, nós vimos aí, aterrorizadamente, nós vimos aí há uns 2 anos atrás, em 2018, uns livros que o MEC adotou. O MEC. Mandou produzir os livros. Livros com pornografia. Então, nossas escolas estão também bombardeando. Existem ali agentes contrários à sua fé, à sua idoneidade, querendo levar o seu filho para outro lugar. Como é que eu faço então, pastor? Fique de olho. Fique de olho, faça visitas, olhe o caderno do seu filho, olhe os livros adotados pelo colégio, olhe os livros. Procure um colégio que lhe dê este suporte. Amados, nós temos joias preciosas nas nossas mãos que estão sendo buriladas. Se forem buriladas por estas pessoas, elas ficarão defeituosas.
Então, o bombardeio é constante. Outro lugar onde as crianças são bombardeadas é dentro de casa. Nos dias de hoje, é comum você ver pais vivos, porém ausentes. Muitos deles por causa do trabalho, muitos deles por causa de viverem no mundo da lua, não conseguem entender a preciosidade que é um filho, e por não entender isso, ele não dá amor. E tem aí uma frase de efeito, em alguns adesivos de carro, que diz o seguinte: se você não amar o seu filho, o bandido vai amá-lo. Se você não ensinar, o bandido vai ensinar. Se você não der um beijo nele, ele vai encontrar quem dê. É importante, meus amados, nós entendermos isso. E eu quero dizer uma coisa para você que é pai. Para você que é pai. Nós, os homens, às vezes tratamos os nossos filhos com casca e tudo. A ideia não é maltratá-los. Eu sei disso, a ideia não é maltratá-los. Nós os amamos. Eu sei disso, que cada pai ama o seu filho. Mas você precisa demonstrar isso na prática. Você chegou do trabalho, dê um abraço no seu filho. Abrace o seu filho, pergunte para ele, como é que você está? Tudo bem? Como é que foi a escola hoje? Foi boa? Rapaz, eu pensei em você. Moça, eu pensei em você a hora que eu estava trabalhando. Você acredita nisso? Hoje eu orei por você. Sabia que eu te amo? Você é precioso, você é preciosa para mim. Fale isso. Para as mães, isso é mais fácil, mas para os pais, para alguns, é muito difícil. Nós precisamos praticar este amor, é prática. É demonstrar o amor. Porque enquanto você demonstra, por exemplo, o seu filho está pensando o seguinte: eu quero ser desse jeito com meus filhos. Você está ensinando. Quando você pratica isso com a sua filha, dá um abraço, dá um beijo, diga para ela que se importa com ela, ela diz assim: eu quero ter um esposo desse jeito. Esposo de outra maneira não serve, tem que ser igual ao meu pai. É importante isso. Isso é verdade, meus amados. Isso é verdade. A gente tem relatos de pessoas de crianças que anseiam por isso. Outras crianças que amam quando o pai diz que as ama. Então, é importante que nós sejamos presentes dentro de casa. Presentes. Você que é pai, eu sei que você chega cansado do trabalho, porque o trabalho nosso, geralmente, do pai, é mais pesado. Mas acompanhe pelo menos uma tarefa do seu filho. Senta com ele à mesa. Diz: rapaz, mas na minha época era difícil esse trem. Eu sentia dificuldade demais da conta. Você tem dificuldade nisso aí? Conversa com ele. Só para você manter o diálogo. Sabe por quê? Quanto mais você for amigo do seu filho, da sua filha, quanto mais você for amiga da sua filha, menos ele procurará outras pessoas lá fora para dar orientação a eles. Então, nós não podemos estar ausentes dentro de casa. Precisamos estar presentes. Nós devemos evangelizar porque as crianças são o futuro de uma nação. Aí pode ser que alguém que esteja aqui ou alguém que esteja me ouvindo diz: não, elas já são o presente. Não, elas não são presente, não. Elas não trabalham ainda, elas não produzem, elas não são os empresários ainda, elas não são os advogados ainda, elas não são os prefeitos ainda, não. Elas ainda serão. E eu fico impressionado
como é que a gente não se lembra disso? Então, precisamos entender isso. Meu filho será o futuro desta nação. Meu filho será o futuro de Anápolis. As minhas netas serão o futuro dessa nação. Que futuro elas poderão construir para si? Se o meu filho for um advogado, que tipo de advogado ele será? Se o meu filho for um policial, ele terá honestidade para resistir aos anseios ou às propostas de corrupção? Se ele for um político, ele vai ser um político íntegro, de modo a ser elogiado pelos eleitores, de modo a mostrar serviço, ou ele vai ser relapso, daquele que não está nem aí, ele entrou ali foi para ganhar o dinheiro dele. Como é que vai ser esse negócio? Quando eu estou educando uma criança, eu preciso pensar nisso, porque ele é o futuro da nação. Em Juízes, nós temos um exemplo desse. Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes, capítulo 10, versículos... Juízes está depois de Josué, capítulo 10, versículos... capítulo 2, aliás, versículos 10 e 11. Juízes 2, 10 e 11. Eu fico muito preocupado com quem está nos ouvindo, então eu vou ler aqui. Se alguém puder sentar-se ali para fazer a leitura, eu agradeceria. Versículos 10 e 11 de Juízes 2 diz o seguinte: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, quer dizer, morreu toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco conhecia a obra que ele fizera. O que faltou aqui? Faltou a transmissão oral, porque naquela época era transmissão oral. A transmissão do conhecimento era oral. Por isso, Deus, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, pegaram 12 pedras, fizeram um altar, e aí Deus disse: quando os filhos de vocês perguntarem o que é isso, vocês vão dizer como Deus libertou vocês do Egito. A transmissão era oral, não tinha nada ou poucas coisas escritas na época. Vejam bem o que nós estamos fazendo com as nossas crianças hoje. Nós não estamos, eu estou dizendo agora, de todos os cristãos no mundo. A maioria não está se preocupando em transmitir a palavra do Senhor para a criança. A maioria está deixando sua criança ser cuidada pela babá televisão. Nós temos um vídeo que viralizou, onde uma criança estava dando birra, não aparece o pai, mas alguém filmando, a criança dando birra, criança nem andava na época. Criança dando birra, o pai entregava o celular, a criança parava na hora. O pai tomava o celular, a criança voltava da birra. O que dá a entender que a birra inicial já era por causa do celular. Então, nós estamos, e eles achando graça daquilo. Na verdade, eles estão ensinando suas crianças, estão descumprindo a palavra, porque a palavra diz para eles não provocarem a ira na criança. Precisamos estar atentos, que precisamos transmitir, devemos transmitir a palavra, para que a palavra do Senhor continue firme na mente, no coração, no entendimento dos nossos filhos, para que Deus possa trabalhar através deles. Quando nós partirmos para a eternidade, eles ficarão. Só que você não pode começar a ensinar quando ele tiver 5 anos. Você tem que começar a ensinar quando ele estiver no berço.
Quando ele estiver ainda no ventre, comece a cantar para ele. Comece a dizer que Deus o ama, que o Papai do Céu o ama. Comece a conversar com ele. Ele já sente, ele não entende, mas ele sente o amor que você tem por ele e que Deus tem. Outra coisa que nós vemos no Salmo 75 é a ordem de Deus, e eu vou ler o Salmo 75, versículos 1 a 8. É importante nós lermos esse texto. A ordem foi dada por Deus. Olha o que o salmista diz. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Olha o que acontece aqui. O salmista está dizendo que ele ensina, nós precisamos ensinar. Nossas crianças precisam saber quem é Deus. Precisamos ter um tempo para conversar com elas, para trabalhar na mente delas isso. Deuteronômio fala sobre isso, nós vamos ler agora mesmo. Olha o que Moody disse. Moody estava num programa de evangelismo, num culto, numa reunião evangelística, e quando ele chegou, alguém perguntou para ele, como é que foi a reunião? Ele disse, foi boa. Hoje, 2,5 vidas se renderam aos pés do Senhor. A pessoa disse, entendi. 2 adultos e uma criança. Ele disse, não. 2 crianças e um adulto. Por quê? Porque Moody já entendia que a criança tem toda a vida pela frente para trabalhar para o Senhor. O adulto não, o adulto só tem a metade. E alguns nem metade têm. Porque a pessoa recebe a Cristo como Salvador depois da maioridade, até que ele consiga, ou até que o pastor consiga orientá-lo, até que a igreja consiga demovê-lo de todos aqueles maus hábitos, de toda aquela situação de intempérie, de todo o mau entendimento que ele tinha. Isso demora 1 ano, 2 anos, dependendo da pessoa, 10 anos. E ele só produz efetivamente depois que se liberta. Então vejam bem o quanto nós precisamos investir nas crianças. Porque elas vão produzir para o Senhor durante 20, 30, 50 anos. Caminhando ainda mais, nós precisamos evangelizar as crianças porque elas são brasileiras. Porque elas fazem parte da raça humana. Vejam bem que no Brasil nós temos 17% dos brasileiros como crianças. Isso é 35,5 milhões de crianças. Somos 207, lá em 2018, éramos 207 milhões de habitantes no Brasil, 35,5 milhões de crianças no Brasil. Vivendo aí sob internet, vivendo sob os auspícios da escola, vivendo dessa maneira, sendo ensinado daquilo que é contrário ao Senhor, contrário à vontade do Senhor. Vejam que aqui, isso é só até 12 anos, vejam que aqui em Goianápolis, baseado nesse percentual, nós temos mais de 3.000 crianças, aqui em Goianápolis. Mais de 3.000 crianças aqui. Estão na mesma situação. Estão sendo assediadas pelo tráfico de drogas,
estão sendo assediadas pelos bandidos para roubarem, para fazerem pequenos furtos. Por que isso? Porque as crianças não vão presas. Os adultos, então, estão usando as crianças para cometerem furtos. Furtos ou até mesmo assassinatos. Então, precisamos compreender isso. Olha o que Billy Sunday diz. Billy Sunday era um jogador de beisebol dos Estados Unidos. Ele se converteu e se tornou um grande evangelista. Ele diz o seguinte: a única forma neste mundo de Deus em que você pode resolver o problema de alcançar as massas é alcançando as crianças. O islamismo sabe disso. É por isso que casais islâmicos têm 10 filhos, porque eles sabem disso. E porque nós não sabemos disso, nós temos 2, 1 e muitos nenhum. Porque não sabemos disso. Você sabe por que nasceu a escola dominical? Nasceu porque Robert Hicks, lá em Londres, escrevendo para um jornal londrino, estava sendo importunado num dia de domingo pelas crianças brincando na rua e gritando, e aquela algazarra de criança, porque naquela época não tinha uma lei que proibisse, então os pais colocavam as crianças para trabalharem também, mas as crianças tinham muita energia, eles aguentavam o domingo, e era o dia deles extravasarem a sua necessidade de correr, de brincar, de ver os amigos. Os pais estavam dormindo em casa. E eles brincando, brigando e brincando, e correndo e gritando. Robert Hicks, um cristão, chegou na janela, abriu a janela com a ira que estava para brigar com as crianças. E ele estava escrevendo para o jornal uma matéria sobre a clausura, sobre as prisões, da ineficácia, aquilo tudo. Quando ele chegou para brigar com as crianças, o Espírito Santo disse a ele, assim diz a história, o Espírito Santo disse a ele: se você não cuidar deles, eles vão estar na prisão amanhã. Por isso ele começou a se reunir com eles na praça, em praça pública. Por quê? Porque procurou uma igreja, a igreja não abriu as portas, procurou outra igreja, a igreja nenhuma abriu as portas para ele. E aí ele foi para a praça junto com um companheiro dele e começaram a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical começou para crianças, não foi para adultos, foi para crianças. Foi para atender aquela necessidade. E no início ela dava aula de literatura, de aritmética e tudo mais. Não era só Bíblia, não. Investindo na evangelização das crianças, nós vamos crescer. Nós vamos crescer. E nós precisamos entender isso. Quando eu estava, antes de eu assumir igreja, lá em Anápolis, nós como voluntários da APEC, trabalhamos muito em cursos, dando cursos para os professores de crianças das igrejas. A reclamação geral era que os pastores não davam apoio. Essa era a reclamação geral. Toda a reclamação que nós tínhamos era isso. Meu pastor não dá apoio, meu pastor não dá apoio, meu pastor não dá apoio. Depois que eu assumi uma igreja, eu percebi que não é só isso. Tem outros detalhes também. Porque quando o pastor dá apoio, aquelas pessoas desaparecem também. Elas deixam de trabalhar. Nós precisamos fortalecer o nosso ministério infantil nessa igreja. Deus espera de mim e de você. Deus espera que estejamos prontos
para trabalhar. Ministério infantil é um deles. Nós precisamos formar nesta igreja um grupo de pessoas que estejam prontos para trabalhar com o Ministério de Missões só com crianças. Só com crianças. Para ministrar cursos, para trabalhar em congressos, para planejar congressos, para trabalhar contando histórias. Isso é um anseio do pastor Luiz Serra. É um anseio dele fazer isso lá no Jardim Primavera. Por quê? Porque ele já percebeu isso, o valor do trabalho com crianças. Ele já percebeu que a criança traz o pai. Se não traz, o pai vem acompanhando, ou a mãe vem acompanhando, com medo da criança estar com algum problema, ou no caminho ter algum problema, então a mãe vem junto. E ela escuta a palavra. E aí ela é evangelizada também, o pai é evangelizado. Então, precisamos ter um investimento pesado neste aspecto. Nós temos condições de dar cursos aqui. E em 2019 nós demos um curso aqui. Foi 2019 mesmo, não foi? Demos um curso. Nós tivemos quantas pessoas? 12? Tivemos 12 pessoas participando. Aí você pode dizer assim, não, mas eu não fiquei sabendo. Eu anunciei, e muito. Anunciei no culto. Mas ainda está em tempo. Nós precisamos fortalecer o nosso ministério com crianças. Porque as crianças precisam ser evangelizadas. E muitas delas vêm aqui para serem evangelizadas. E sendo assim, nós vamos glorificar a Deus, ganharemos galardões e seremos grandemente abençoados, crescendo para a glória do Senhor. Eu não vou entrar no próximo tópico, porque nós vamos trabalhar com ele, com os outros 2 tópicos, com as outras 2 perguntas, na próxima terça. Você poderia ficar de pé?